Assim, o pastor Celso. Pode ser, pastor Samuel. Tudo bem? Tá dando para me ouvir bem? Tá ótimo. Então tá bom. Quero agradecer a Deus por ter o senhor aqui conosco, para a gente estar fazendo essa live de fundamental importância, que tem como tema os fundamentos da união conjugal. Pastor Celso é um grande amigo, pastor da Igreja Batista de Jardim Marilândia. Para a gente é uma grande honra, pastor, ter o senhor conosco. Eu me sinto honrado pelo convite. Eu quero agradecer aos irmãos que estão acompanhando essa live, né, os irmãos da Assembleia de Deus Ministério Aliança Eterna, aos irmãos da Igreja Batista de Jardim Marilândia, ao pastor Josué e a sua esposa, Isabel, lá de Pernambuco, também estão nos acompanhando. Estamos muito felizes de estar aqui, pastor, para a gente compartilhar essa live. Né, pastor? Sim. Amém. Eu fico muito honrado, de fato, por esse convite. Falar desse tema família é algo que me chama muita atenção, porque hoje nós temos vivido, talvez, a falta de respeito e de compreensão do que é, de fato, família, né? E a gente tem visto essa instituição criada por Deus sendo destruída ou sendo modificada pelo homem, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado de preservar. Eu penso que algumas coisas devem ser preservadas e a família ou a instituição chamada família, ela deve ser, sim, trabalhado, lutado, brigado para a sua permanência. Tá, pastor Samuel? Concordo, pastor. Para a gente iniciar, pastor, eu queria te pedir para o senhor fazer uma oração. Em seguida, eu quero fazer a leitura do texto base para a gente começar a nossa fala a respeito deste tema de fundamental importância. Pode orar, pastor. Pai, eu quero neste momento colocar cada instituição chamada família, que foi a primeira instituição criada na face da terra, que foi a família. O Senhor viu que o homem não era bom que ele estivesse só, e o Senhor construiu, criou uma companheira para estar juntamente com aquele homem que foi formado do pó da terra. E o Senhor trouxe a existência, a mulher, para estar ao lado do homem chamado Adão. Pai, mas nos dias atuais, o que nós temos visto é uma modificação, é uma mudança dessa coisa chamada casamento, família, instituição, onde vemos que as pessoas têm tentado banalizar essa instituição. E queremos te pedir neste momento que, no nome de Jesus, tu possas trabalhar no coração da sua igreja, porque a sua igreja tem esse papel fundamental de estar falando, ensinando, mostrando que essa instituição, Pai, ela não morreu, como muitos estudiosos têm dito aí que a família tradicional ela tem morrido, ela morreu. Ela não morreu, Pai. Ela continua de pé, porque tudo aquilo que o Senhor constitui se torna e fica de pé. Por isso eu quero orar agora, te pedindo por cada família da Assembleia de Deus Aliança Eterna, por cada família da IBJM, por todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo neste momento. Eu quero suplicar que tu possas, de uma maneira muito especial, abençoar este momento que vamos estar junto com o teu servo, o pastor Samuel. Obrigado por essa oportunidade, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Eu ainda quero colocar a vida do teu servo, a vida da sua esposa, da sua filha, esta família. Continue abençoando essa família, que todas as bênçãos que recaem sobre a vida do teu servo, o pastor Samuel, recaem sobre cada família da Igreja Assembleia de Deus Aliança Eterna. Assim eu oro, já te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A nossa referência está em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 18 ao 25, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Essa referência é a base para a nossa fala de hoje, que tem como tema os fundamentos da união conjugal. Quando a gente fala de fundamento, a gente precisa entender e buscar lá no original a palavra fundamento. A palavra fundamento quer dizer fixar, né? Fundamentar, alicerçar. Tudo aquilo que nós construímos precisa ter uma base, precisa ter um alicerce, precisa ter um fundamento. E as Escrituras Sagradas, ela vai utilizar essa palavra para indicar todo tipo de alicerce. E vai falar isso a respeito de muitas coisas. Os alicerces de Israel, os alicerces de Sião, os alicerces do edifício, os alicerces do templo. Então, tudo para que pudesse se manter de pé, se mantivesse de pé, era necessário, na verdade, um fundamento. Na nossa vida também. E é por isso que escolhemos esse tema, os fundamentos da união conjugal. Existe uma base, existe um edifício. E para que esse edifício possa estar de pé, é necessário que essa base seja bem fixa. Essa base ela tenha por fundamento algo sólido, algo que não vai se ruir, algo que não vai cair, algo que não vai ser, na verdade, despencado, né? Então, quando a gente fala de fundamento, nós precisamos ter por base que a família ela tem um fundamento, né? E esse fundamento é nada mais, nada menos que o próprio Cristo Jesus, né? Ele é a base, ele é o nosso fundamento. E é por ele que a família ela é estabelecida, né? E os fundamentos dessa família são a sustentação. Quando a gente fala de instituição, nós precisamos entender que a família ela tem essa base que é Cristo. E uma vez que Cristo é a base dessa família, essa família está bem fundamentada, bem sustentada. Concorda, pastor Celso? Concordo. Antes eu quero dar um abraço aqui, pastor Samuel, o pastor Vando, que está nos indo lá de Mimoso, e o pastor Vinícius Maia, que está em Vila Velha nos vendo aqui nesse momento, tá? E eu quero dizer para o irmão, que o que diz o irmão acaba de dizer sobre o fundamento, ele é tão essencial, ele é a base de tudo, né? Eu quero pensar um pouquinho, Samuel, de alguma coisa que aconteceu nessa pandemia, lá na China, lá em Wuhan, quando começou a pandemia, e lá, eles ficaram lá nesse isolamento mais ou menos por 3 meses. E o que aconteceu depois desses 3 meses? Muita gente que saiu de lá dessa pandemia, desse isolamento social, muitas famílias correram para onde? O cartório para ver o quê? Uma separação, divórcio. Nunca houve um aumento de divórcio tão grande nessa cidade chamada Wuhan, lá na China, por causa dessa pandemia. Porque quando eles se encontraram, quando eles se depararam dentro de casa, que ficou homem, mulher e filhos, houve tanto desavença, tanta briga, tanta contenda, que eles passaram a não se entender e a não compreender. E o irmão falou uma coisa que é essencial aí, irmão, que eu acho fantástico. Fundamento. Não há como nós termos um relacionamento se a base ela não for formada, se a base ela não for construída. Porque você está na sua casa, eu estou na minha casa, estou aqui no 3º andar da casa, estou na casa da minha irmã. Mas eu sei que lá embaixo, lá onde minha mãe mora,
lá tem uma base, lá tem um fundamento. Aliás, quem fez esse fundamento dessa casa onde eu estou aqui agora foi seu pai. O seu pai fez um bom fundamento, um bom alicerce nessa casa, e isso me dá a segurança de estar aqui no terceiro andar, sem receio, sem medo, porque eu sei que a casa foi bem alicerçada. Trazendo então para o casamento, como que nós podemos, de fato, ter um bom casamento, ou um bom relacionamento conjugal, pastor Samuel, se não for feito uma base. O casamento hoje, pastor Samuel, tem sido casamento sem nenhum alicerce, sem nenhuma base, sem nenhum preparo. Esse talvez é o grande problema que nós temos vivido hoje e que isso tem desfeito muitos casamentos. Aliás, pastor Samuel, eu penso que o fundamento ele é tão essencial que nós devemos, de fato, antes de casarmos como pastor, antes de nós casarmos as nossas ovelhas, nós temos por obrigação. E não só eu, mas tem muitos colegas meus que estão entrando aqui agora, que é pastor, e eu vou falar não somente para o irmão, mas para esses que estão nos ouvindo, como pastor agora, nós deveríamos juntar os casais e ter pelo menos de 5 a 10 encontros com esses casais e mostrar uma realidade do que é casamento. Eu já tive algumas lutas, algumas dificuldades no meu casamento, no meu relacionamento, e eu digo ao irmão, se não fosse essa base alicerçada em Cristo Jesus, talvez hoje eu estaria separado do meu casamento, do meu relacionamento. Mas essa base em Cristo Jesus nos deu base para permanecer, para insistir, para lutar, para continuar. Por que em Rouen houve tanto divórcio lá nessa cidade? Porque não tinha base. E eu penso, Samuel, no Brasil, com esse isolamento social, você vê quanto que aumentou de violência doméstica. Meu irmão, aumentou muito, porque os casais estão acostumados a fazer o quê? Você sai para o seu serviço de manhã cedinho. Sua esposa também sai para o serviço dela. E vocês só se encontram aonde? À noite. Então, vocês têm pouco tempo para estar juntos. E aí nós vamos vendo assim essa loucura. Mas agora parou, Samuel. E aí, Samuel, quando se para, que nós estamos dentro de casa, aí nós vamos ver se de fato esse alicerce está fundamentado. Se de fato o Samuel e a esposa, o Celso e a esposa, se amam como devem se amar. São nessas horas. Então, irmão, o seu tema é muito salutar para esse tempo. Penso, pastor, que toda vez que se rejeita, toda vez que se tira-se Cristo deste fundamento, daquilo que o sábio Salomão, lá no capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 12, vai falar que o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Toda vez que tira-se esse terceiro elo, o casamento ele rui, a família rui, né? Vai por água abaixo. Parece que o fundamento das pessoas está sendo a correria do dia a dia. E agora, como o senhor ilustrou muito bem, quando se param, né, e vai ter aquele tempo ali dentro de casa, um tempo maior, as pessoas parecem que estão se estranhando, como se fossem 2 estranhos dentro de casa. E não é para ser assim. Porque, na verdade, quando nós nos contraímos em casamento, nós convidamos alguém para ocupar o trono central do nosso lar, né? Nós convidamos alguém para fundamentar o nosso matrimônio. Nós convidamos alguém para ser o alicerce da nossa família. Nós convidamos alguém para que pudesse, de fato, ser o terceiro elo desse cordão. Porque o cordão não pode ser de 2 dobras, ele precisa ser de 3. Marido, Cristo, a esposa. E o que vai dar essa liga, que vai realmente trazer essa base sólida, é o Senhor, é Cristo. O que está acontecendo nos dias atuais é a autossuficiência, pastor Celso. É aquela ideia de que eu faço do meu jeito, eu realizo do meu jeito, e é cada um por si, Deus por todos. Não é assim. O casamento, na verdade, a família, na verdade, ela precisa desse fundamento. Tira-se Cristo,
tirou toda a base. É como aquele homem que construiu a sua casa na areia. Vem o vento, a tempestade, os rios, aquela casa vai de acordo com a correnteza. Quando nós temos essa base sólida, como aquelas pedras talhadas que foram a base ali do Templo de Salomão, né, para a construção do Templo de Salomão, aquelas pedras talhadas, o templo ficou sobre os pés, ficou firmado, ficou fundamentado. Assim é a nossa vida, assim é o nosso casamento, assim deve ser o Samuel, a Letícia, o Celso, a Liviane e toda a nossa família, porque é essencial esse fundamento. Agora, pastor, para a gente prosseguir um pouco mais, a gente precisa falar um pouco sobre a origem da família, porque na atualidade nós temos visto vários modelos de família, e como o senhor disse muito bem, a negativa do modelo tradicional familiar, né? Essa família tradicional sendo colocada de lado por uma minoria, não digo a maioria, porque a maioria ainda entende esse contexto judaico-cristão da família tradicional. E não temos dúvida de que a família é uma instituição de origem divina. Se nós formos lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 1 e 2, e eu vou fazer essa leitura aqui na linguagem de hoje, né? Para que a gente possa entender, que tem muitas pessoas aqui nos assistindo. Na linguagem de hoje, no versículo 1 e 2 do capítulo 5, ele diz o seguinte: quando criou os seres humanos, Deus os fez parecido com ele. Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade, né? Então nós observamos aí que Deus, após ter criado o homem, ele faz uma avaliação de toda a sua criação e viu que tudo que ele havia feito era uma obra boa, perfeita, maravilhosa. Mas quando ele olha para o homem, pastor Celso, ele viu que não era bom que o homem estivesse só, né? Todos os animais lá, né? Os casais de animais lá, e Deus olha para o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só. E aí ele usa um termo, a qual o significado eu acho assim fenomenal para essa questão, que tira totalmente a prepotência dos machistas e tira totalmente aquela ideia feminista. Ou seja, Deus, quando faz algo, ele faz de forma harmônica. E algo harmônico não é algo que entra em conflito. Não existe essa de que eu sou homem e eu posso pisar. Não existe essa ideia da ideia feminista que a mulher ela não tem que ser submissa. Quando Deus usa o termo, viu que não era bom que o homem estivesse só, ele usa a expressão far-lhe-ei uma adjutora. E eu gosto daquela tradução para adjutora, que vai dizer aquela que socorre, aquela que ajuda. E isso é interessante. Quando eu estava preparando, pastor Celso, essa live, eu espirrei, né? E eu aí disse para minha esposa assim: meu amor, cadê o álcool que estava aqui em cima da mesa? O que você fez com ele? Você tirou daqui? Aí ela olhou assim e disse: olha o álcool aí em cima da mesa. Ela veio me socorrer. Ela veio ali para mim. Estou falando assim, uma coisa usual, uma coisa comum, mas de fato nós precisamos dessa esposa. Ela precisa de nós. É algo que traz esse complemento, é algo que traz a integralidade, essa soma bonita de Deus, 2 igual a 1, né? Só a matemática de Deus que é assim. Tu concorda, pastor Celso? Concordo. E você falou uma coisa na sua fala anterior sobre a base. Pastor Samuel, hoje nós estamos dentro das nossas casas e você vê que os casamentos ou os relacionamentos já não se existe mais, porque não tem mais argumento, não tem mais diálogo, não tem conversa. Esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo é uma coisa tão séria para a família, para o casamento, para a relação conjugal, que as pessoas estão dentro de casa e elas parecem ser duas pessoas estranhas.
Parece que elas nunca se viram, nunca se conheceram, nunca se relacionaram. Então, a impressão que dá é que eles tinham um tempo programado ou determinado. Olha, eu sei que de 7 da noite até meia-noite que eu vou deitar, eu tenho que ter relação com essa pessoa, ou me relacionar com essa pessoa. Mas de 7 da manhã às 7 da noite, eu tenho relacionamento com os colegas de trabalho, de faculdade, de serviço, então eu não preciso me relacionar. Mas agora que estão todo mundo dentro de casa, acabou as argumentação, acabou a conversa e acabou o diálogo. E não há como ter uma família se não houver diálogo. Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: andará dois juntos se não houverem acordo? Né? E o mesmo texto de Eclesiastes, capítulo 4, que você fala, nos versos 9, 10 e 11, fala: melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, mas ai daquele que estiver só. Então, quer dizer, o que nós entendemos com isso, Samuel? A necessidade dessa instituição criada por Deus, ela é tão essencial na nossa vida, que nas minhas maiores crises que eu passei, que eu enfrentei, glória a Deus, eu tive alguém, como você mesmo falou, que era base, que era companheira, que era disjuntora, que me socorreu. Ela me socorreu. E ela me socorre até hoje, quando eu estou nas crises. Mas eu quero trazer um outro lado da família, Samuel, quando você traz aí da origem da família. Rapaz, primeiro a gente sabe que a família é a união de um homem e de uma mulher. Mas nós temos uma coisa chamada STF, irmão. Lá existe uma resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, onde inclui a família homoafetiva. Então, a gente precisa tocar nesse assunto. A gente precisa falar como crente, como pastores, como obreiros. E aí você vê, então, aí nós vamos tratar agora várias formas de família. Como, por exemplo, você vê muito no Nordeste o quê? Os filhos vão para São Paulo e casam, e depois voltam para cá, deixam os filhos aqui. Aí você vê muita família de quem hoje? De uma senhora que é aposentada, que cuida dos filhos dos filhos. Você vê família de uma só mulher, um monte de filho, que foi o meu caso, a minha situação pessoal. Minha mãe cuidou da gente. Então você vê hoje N tipo de família, ou núcleo de família, que tem destruído ou tem desconstituído, de fato, o que é família. E aí vem, então, o STF, se eu não me engano, está lá no artigo 226, num dos incisos lá do artigo 226 da Constituição, onde ele inclui lá a família homoafetiva. Meu irmão, é algo que é banalizado, é rejeitado pela palavra de Deus. Eu amo todas as pessoas. Amo do fundo do meu coração. Eu fico pensando, pastor Samuel, essas pessoas, quando adotam uma criança, 2 homens adotam uma criança, ou 2 mulheres adotam uma criança, o que a cabeça dessa criança, daqui 10, 15, 20 anos, o que vai ser dessas pessoas? São coisas, pastor Samuel, que nós, a igreja, nós não estamos tratando, porque nós ficamos receosos e com medo de falar. Meu irmão, eu amo todas as pessoas, amo os homossexuais, amo do fundo do meu coração, porque Jesus me ensinou a amá-los. Mas nós não podemos aceitar isso e ver isso como uma normalidade. Hoje, pastor Samuel, nós temos hoje igrejas onde 2 lésbicas são pastoras e tem um rebanho que estão com eles, que seguem elas em São Paulo. E de fato, essa mulher é uma baita de uma pregadora. E hoje ela tem um grupo de pessoas que seguem, um grupo grande que segue as duas. São casadas, casaram. Hoje, irmão, na minha denominação, eu tenho hoje pastores da minha denominação que batizou, que aceita casar de homossexuais dentro da sua igreja. Meu irmão, nós não podemos permitir que isso aconteça, porque isso é fugir do contrário daquilo que Deus nos ensinou. E se nós também não falarmos disso e não mostrar para as nossas igrejas
que família é constituída de um homem e uma mulher. Aliás, o artigo 227, se eu não me engano, da Constituição Federal, diz isso, que a união é de um homem e de uma mulher, constitui uma família. E lá no livro de Gênesis, que você já leu claramente nós aqui no capítulo 2 de Gênesis, lá mostra que Deus viu o quem? Viu um homem, sozinho. Lá diz que Deus mandou Adão colocar nome em todos os animais, mas não achava para ele alguém que poderia ser seu companheiro ou sua companheira. Aí Deus olhou e Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. E Deus fez para ele, fez quem? Deus não fez um outro homem, Deus fez uma mulher, Deus fez uma companheira. E aí, irmão, amo eles do fundo do coração, mas isso, irmão, vai trazer um transtorno, pastor Samuel, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, para a igreja que você talvez hoje vai pastorear, que eu estou pastoreando. Nós enfrentamos isso na igreja de Jesus Cristo. Nós já temos muitas pessoas dentro da igreja, pastor Samuel, que têm problema com sexo oposto, que gostam do mesmo sexo. Nós temos enfrentado isso dentro da igreja de Jesus Cristo. E se nós não ensinarmos, de fato, qual é a origem da família, que ela é constituída de um homem, de uma mulher, vivendo no temor do Senhor, deixando Deus conduzir a família. Esse é o propósito de Deus. Um homem e uma mulher. Que não se forma, que também um homem e uma mulher, quando casa, eles não são uma família, são um casal. E quando então surge a família? Quando se tem os filhos, que está lá no Salmo 127, que fala que os filhos, verso 3, os filhos são herança da parte do Senhor. Então aí se formou o quê? Uma família. E cada um tem o seu papel fundamental dentro dessa família. Ei, pastor Samuel, nós temos como pastores, com muito carinho, com muito amor, mas nós temos que falar, de fato, o que é família. Quem é a família? É constituída de união de um homem com uma mulher, vivendo o temor do Senhor nosso Deus. Esta é a família que Deus constituiu. O resto, meu irmão, o resto é o resto. Verdade. Essa constituição, né? Um homem, a mulher e a sua prole, né? Sim. É interessante, pastor Celso, que Deus, ele é um Deus de convivência, né? O senhor citou muito bem que Deus, quando ele criou o homem, ele viu que o homem estava só e não era bom. Deus não é um Deus de isolamento, que fez o homem para viver isolado. E nem é um Deus que, ao criar o homem, ele entra em contradição. Quando Deus cria o homem e viu que era necessário que tivesse a sua adjutora, aquela que iria lhe ajudar, aquela que iria lhe socorrer, aquela que seria, como a gente fala quando a gente está no Casados para Sempre, né? O radar, né? Deus cria este casal com uma capacidade que desmonta tudo isso, toda essa pretensão pós-moderna, diabólica, de querer colocar duas pessoas, né? Homem com homem, mulher com mulher, para que possa dizer que é família. Não, não é. Deus coloca a capacidade reprodutora, né? É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, dou-lhes condição de gerar seres para que não estejam sós. Porque imaginem, pastor Celso, se isso não acontecesse lá no início, nós não estaríamos agora nessa live. Não existiria o pastor Celso, não existiria o pastor Samuel, não existiria o pastor Josué lá em Pernambuco, não existiria esses irmãos que estão, né, nos ouvindo agora nessa live, porque quando Deus cria o homem, ele viu, ou seja, Deus é um Deus que gosta que o homem ele conviva em sociedade, que ele partilhe com alguém as suas dores, os seus gostos, né, o seu desejo, e ele estabelece a sua esposa ao lado, né? E ao estabelecer, ele traz essa capacidade reprodutora, essa capacidade de multiplicar, né? Deus diz, olha, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, quando Deus faz isso, ele traz algo que esse sentido deturpado da atualidade não consegue fazer. Por mais que se estude, que tente uma forma
de fazer isso acontecer, biologicamente falando, né? Não vai conseguir, né? Porque existe um gene específico do homem e da mulher. Não tem como misturar as coisas. Tudo que Deus faz de uma forma sábia. E tudo que Deus criou, criou para a glória do nome dele. Deus não cria nada para trazer confusão, para gerar confusão. E nessa fala, não é uma fala de aversão, de ódio. É uma fala que coaduna com as Escrituras Sagradas. É uma fala que traz o sentido bíblico do que é a família. É a mulher, é o homem, a mulher e a sua prole. Essa é a família que Deus estabeleceu para que pudesse servir de molde. Joga-se isso por terra, esfacela-se isso, destrói-se isso, destrói a sociedade, destrói todas as coisas. Se a gente fortalece isso, fortalece-se as famílias, fortalece a sociedade, fortalece todas as demais coisas. Porque, na verdade, pastor Celso, a família é esse sistema social básico, fundado diretamente por quem? Por Deus, através do matrimônio, através do casamento, para que, através desse sistema social básico menor, pudesse ser construído um sistema social maior, que é o quê? A sociedade. Então, nós temos o sistema social básico menor, que é a família, o sistema social básico maior, que é a sociedade. O que ocorrer nesse sistema social básico menor vai afetar esse sistema social maior. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu começo a deturpar o sentido da família, se eu começo a negar essa família tradicional, eu começo a afetar a sociedade. É por isso que a sociedade está do jeito que está. O senhor concorda comigo, pastor? Concordo. E quero mostrar biblicamente, pastor Samuel, o que nós estamos acabando de falar. Lá no livro de Romanos, no seu capítulo 1, nos versos 26, diz assim: pelo que Deus nos abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesma a recompensa que convinha a seus erros. E com eles se não portaram de conhecer a Deus. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediência ao pai e à mãe, necios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente com as que fazem. E aí, ele fala assim, não somente faz, mas consente. E aí, Tiago vai falando lá em Tiago capítulo 4, se não me engano, verso 17, diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso quer dizer, então, que a omissão, e aí entra um papel fundamental como igreja do Senhor Jesus, pastor Samuel, que quando nós somos omissos em ensinar o povo, e aí, pastor Samuel, eu vejo muito pouco sermão em cima desse texto aqui, por exemplo. E nos dias atuais, eu lembro, irmão, eu penso que quando eu reconciliei com Jesus há 31 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, eu ouvia alguns sermões desse aqui. Mas se passaram 31 anos, Samuel, meu pastor, eu não vejo mais sermão, especificamente nesse capítulo de Romanos, capítulo 1, a partir do verso 26, onde o texto trata claramente dessa mudança ou dessa busca de se relacionar um com o outro, com a mesma igualdade, mesmo patamar. E isso, meu irmão, tem feito um mal muito grande. E a gente pode voltar lá no livro de Gênesis, se a gente for um pouco mais à frente, o irmão vai ver lá quando Deus manda acabar com Sodoma e Gomorra. E quando você pega lá a raiz da palavra, você vai ver lá que chega lá em sodomia. Sodomia você vai ver que vai chegar lá em prostituição,
Deus destrói aquilo, porque aquilo estava chegando mal às narinas do nosso Deus. Pastor, a família, então, ela tem essa finalidade de dar essa base. Você trabalhou muito bem a família como base primordial para uma sociedade. E se hoje nós temos visto hoje uma sociedade corrompida, é porque você deixou bem claro, a base aqui tem falhado. Mas será que não é nós, a igreja, que temos falhado? Nós não temos nos omitido de não ensinar, de não mostrar claramente o que a Bíblia está dizendo? Sabe, pastor Samuel, eu tenho uma preocupação muito grande comigo, é Deus cobrar de nós, os obreiros, a nossa omissão como obreiro do Senhor, daquilo que nós deveríamos e que nós temos que fazer como responsabilidade e talvez nós não temos feito. Por isso, meu irmão, a gente precisa de fato trabalhar família, saber que família ela é essencial para mim, para você, para os nossos filhos. Porque se a gente não entender, não ter essa compreensão que a família é algo essencial para toda uma sociedade, não somente aqui no meio, que é a sociedade, mas lá em cima. Então você chega a gente vê hoje uma classe de política, olha só onde a gente está chegando. A gente vê uma classe de política que nós não confiamos, mas por quê? Porque muitas vezes alguém liga lá para sua casa, não estou dizendo irmão, estou dando um exemplo, tá, pastor Samuel? Liga lá para nossas casas, a gente fala assim, filho, fala que eu não estou aqui. O nosso filho, a nossa filha está ouvindo aquilo, vai aprender o que com isso, pastor Samuel? Se nós devemos ser exemplos para eles, não tem jeito, pastor Samuel. Somos mal pagadores, nós mentimos, nós enganamos, nós queremos ensinar o quê? Se nós não formos exemplo. Eu quero dar mais uma palavra. Nós temos hoje um ministro da Justiça e de Segurança Pública, que é um pastor. E como eu tenho gostado de ver aquele cara mostrando a diferença de um homem de Deus no meio de uma sociedade tão corrompida. Na Globo tem uma repórter chamada Maria Ortiz, não sei o quê, ela tentou pegar ele ontem, fez uma pergunta para tentar envergonhar ele. Mas, rapaz, ele foi tão clássico na resposta que ele deu àquela repórter, que os outros repórteres que estavam do lado ficou com vergonha dela, pela educação, mas a convicção e a firmeza que ele tinha no falar e do que estava falando. Então, o que eu vejo isso? Base familiar. Então, irmão, o propósito da família é isso, é dar essa base familiar que você começou a falar na sua primeira fala do fundamento mesmo. Muito bem, pastor. Vimos aí, então, falamos um pouquinho sobre a origem, sobre o conceito de família. Vamos entrar, então, um pouco aqui falando sobre a importância dessa família, porque quando Deus estabelece, né, coloca o homem no jardim do Éden e tira da costela de Adão, né, ao lado, para formar Eva, Deus, na verdade, não queria somente acabar com a solidão de Adão. Seria um propósito reduzido se simplesmente fosse esse o objetivo de Deus. Vou fazer uma esposa para acabar com a solidão dele, só para que possa haver essa plena satisfação na intimidade. Não. Deus tinha propósitos muito mais firmes, né? Como tem propósitos muito mais firmes, né? Na atualidade, na minha família, na família do Senhor. Porque, na verdade, a família é esse fator, pastor, mais importante na formação do ser humano. Por exemplo, o senhor tem 2 filhos, eu tenho uma filha, né? Ou eu e minha esposa, ou o senhor e a sua esposa, preparam eles para que eles possam chegar ao seu destino final e ter ali uma realização pessoal, né? Em todos os aspectos, porque a gente fala de realização pessoal, o mundo capitalista pensa logo na realização acadêmica, no seu posicionamento social, né? Mas quando eu falo de realização pessoal, eu abarco tudo, porque nenhum sucesso vai compensar o fracasso do lar. Então, eu penso que o primeiro passo
é a realização na vida espiritual, é ter esse alicerce. Então, quando eu digo que a família é esse fator mais importante na formação do ser humano, ou eu, como pai, minha esposa, o senhor e a sua esposa prepara os seus filhos, nós preparamos aqui os nossos filhos para que possa ter essa realização, né? Ou então eu chego ao ponto, né? Eu e minha esposa chega ao ponto de mutilar, de cercear a minha filha para que ela possa chegar ao seu potencial no sentido espiritual, no seu sentido social, no seu sentido psicológico. E é justamente isso que está acontecendo na atualidade. Quando o servo de Deus, porque a gente também precisa puxar a orelha do crente, porque o crente acha que é só levar a criança para a igreja, né? É necessário ensinar a criança, de fato, e ensinar é uma atividade dispendiosa, é uma atividade que exige esforço, é uma atividade que exige, né, arregaçar as mangas da camisa e querer fazer. E como nós estávamos falando na live passada, com o pastor Josué, o que está acontecendo hoje em dia é terceirizar isso. Mas quando eu tenho essa plena convicção de que a família é esse fator mais importante na formação do filho, né, da nossa família, no sentido geral, eu preciso entender que ou eu vou colaborar para que isso possa ter um salto benéfico, ou eu vou, na verdade, não contribuir, e aí vai ter uma situação lastimável, né? É por isso que as cadeias estão cheias de filhos de crente que não assumiram o seu papel no sentido de realmente trazer um ensinamento sólido que começa dentro do lar, que é realizado dentro do lar e que é um reflexo, a criação, o ensinamento, a formação deste ser humano dentro do lar, é o reflexo na sociedade. É aquilo que vai trazer um espelho para a sociedade, para que a sociedade possa ver que ali realmente um pai cumpriu o seu papel, a mãe cumpriu o seu papel. Eu não estou falando aqui, pastor, de exceção, eu estou falando de regra geral, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu sempre fiz isso e infelizmente aconteceu dessa forma. Eu não estou falando de exceção, pode haver, né? As pessoas podem querer seguir o seu caminho, mas lá na frente vai quebrar a cara e vai voltar e vai dizer assim, poxa, meu pai me deu um ensinamento sólido, a minha mãe me deu um ensinamento sólido, mas estou falando regra geral. Regra geral, quando o sábio Salomão, lá no livro poético, ele vai dizer, ensina a criança no caminho que deve andar, eu não posso trocar essa palavra ensino por leve a criança no caminho que ela deve andar. Eu preciso, de fato, mergulhar nessa palavra ensino, eu preciso vasculhar todos os campos dessa palavra ensino, eu preciso sair da superficialidade e mergulhar para entender de fato o que é ensinar. O que é ensinar? Para que eu possa ver, sim, o potencial, né, desse ser humano que foi ensinado dentro daquela casa. Quando uma família ela desvaloriza, né, melhor dizendo, quando uma sociedade ela desvaloriza a família, ela vai sofrer perdas irreparáveis. Quando eu, enquanto pai, né, minha esposa, enquanto mãe, nega esse papel que incumbe a nós, que é incumbido a nós, na verdade, estamos contribuindo para o fracasso da sociedade. A sociedade está fracassando, o governo não está dando conta com a segurança, com todas as suas políticas, né? Com todas as suas políticas públicas, porque está acontecendo um fracasso dentro do lar. Um fracasso. É muito fácil a gente culpar os governos, quando, na verdade, nós estamos fracassando dentro do lar. Rapaz, pastor Samuel, quando você fala isso, a primeira coisa que a gente tem que entender é que na família há a formação do indivíduo. É na família que existe essa formação do indivíduo. Porque a família é a primeira sociedade que o indivíduo vai levar para o resto da vida. Aí você usou bem certo. Há algumas exceções que quer quebrar com essa coisa chamada família. Mas porque, na regra geral, a família é composta de pessoas.
né? E aí é nessa família que ele vai levar o resto para a vida, para a sua sociedade. A importância da família, por quê? Ela deve zelar pela santidade da família, deve cuidar da vida espiritual da família. E aí, irmão, eu quero pensar um pouquinho lá num homem chamado Eli. Eli, lá em 1 Samuel, no capítulo 2, nos versos 17 e 22, eu até separei para ler aqui, o verso 17 diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses jovens, Ofni e Finéias, perante o Senhor, porquanto os homens desprezaram a oferta do Senhor. E o verso 22, era, porém, Eli já muito velho, ouvia tudo quanto os seus filhos faziam, a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, e que embasados se ajuntavam para fora da tenda da congregação. Rapaz, pastor Samuel, não há como nós querermos viver uma vida em santidade se nós, primeiramente, não embasar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E você falou uma coisa interessante sobre o ensino, que o ensino ele não pode ser algo raso, ele tem que se aprofundar. E às vezes nós temos que pagar um preço como pai e mãe para ensinar. E eu lembrei muito, lá no texto de Ezequiel, quando Deus fala assim: Ezequiel, entra aqui nessa caverna aqui. E ele entrou, tinha muitas águas, né? Então, o texto começa a dizer assim, vai. Aí ele falou assim, a água está na canela, desce um pouco mais. A água deu no joelho, desce um pouco mais. Agora a água deu nos lombos, desce um pouco mais. Quando ele desceu um pouco mais, já não tinha mais fundo. Não há como nós querermos resolver o problema, se a gente pode dizer assim, que podemos resolver o problema na familiar, se não houver um comprometimento e um aprofundamento da relação familiar. A família, ela é tão essencial que você tem que estar lutando e brigando por ela constantemente. Eli teve 2 filhos que foram mortos, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, simplesmente porque eles se esqueceram, ele como pai se esqueceu de corrigir os seus filhos, aceitou algumas coisas. E aí, irmão, essa importância da família, como você disse aí, a correção. Quando você diz aí, você mesmo disse o versículo de Provérbios, ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando ele for grande, ele não venha se desviar do mesmo caminho. Meu irmão, se a gente não entender que há correção, a Bíblia diz que Deus nos ama, Tiago fala isso, que Deus nos ama tanto que ele nos corrige. Ele só corrige quem ele ama. Então, se você está disposto a querer uma mudança, então você tem que aceitar a correção dele. Jó fala sobre isso no capítulo 5 ou 6 de Jó, fala da correção de Deus. Fala assim, ó, é necessário que você aceite a correção de Deus. Meu irmão, se não houver essa correção, então, qual é então a importância da família? A família, então, vai ser mais um banalizado nessa sociedade que nós estamos vivendo? Não. A família, ela foi construída para fazer a diferença no tempo que nós estamos vivendo. Por que no passado, pastor Samuel, tinha-se tantos filhos? Por quê? E por que hoje nós não temos tantos filhos? Porque o máximo que nós queremos ter de filho hoje é um casal. E tá bom demais. Porque nós entendemos que nós diminuindo a família, nós vamos ter uma condição melhor, maior financeiramente para cuidar desses. Mas no passado não havia essa preocupação. E todos cresceram, todos viveram, todos nasceram. Porque nós temos distorcido um pouco essa coisa chamada família. Nós temos mudado. Os valores familiares têm sido mudados. E aí, quando você falar a importância da família, esse tema ele tem que ser, de fato, pensado na igreja e pensar assim, por que Deus me construiu família? Por que Deus me deu um esposo? Por que Deus me deu filhos, filhas? E qual a minha finalidade com os meus filhos? É fazer o que o salmista fala no Salmo 127, e se nós formos fiéis ao Senhor, nós vamos ver os nossos filhos crescendo e nós vamos ver a prosperidade dos nossos filhos. Você vê o capítulo 42 de Jó, lá diz assim que Jó morreu farto de dias. E ele viu o filho dos filhos, até a 4ª geração. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. E interessante,
No capítulo 1 de Jó, você vê claramente que Jó entendia o que era a família. O que era esse tema que você está falando aí para nós aí, a importância da família. Jó ficava desesperado. Meus filhos se reuniram hoje. Eles comeram, eles beberam. Então, Deus diz que Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício por cada filho, porque na mente de Jó é o seguinte, talvez os meus filhos pecaram contra o Senhor. Pastor Samuel, infelizmente, você falou outra coisa que é importante aí. Nós temos privatizado a educação dos nossos filhos. Nós temos colocado para os professores a formação dos nossos filhos. Minha esposa é professora, você é professor. Você sabe o que eu estou dizendo. Os pais chegam lá na sua sala e falam assim, ó, educa o meu filho. Educa eles. Meu filho, você tem que ensinar. Educação se obtém dentro de casa. Você não pode se omitir dessa educação. Então, você vê isso em 1 Samuel capítulo 2, que ele se omitiu de educar os filhos, de ensinar os filhos. E aí, meu irmão, nós sofremos. A imoralidade, como tem imoralidade hoje dentro das nossas casas. Meu irmão, nós estamos online aqui agora, e essa plataforma do Instagram nos abençoa, mas ao mesmo tempo que nos abençoa, também nos atrapalha. Meu irmão, quanta imoralidade nós temos visto através dessas plataformas, através da internet. Sabe, essa imoralidade, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Deus está abominando essa imoralidade que está havendo. Nós temos que combater isso, pastor Samuel. Verdade. Porque senão, todo fruto que você está dizendo de qual a importância da família, vai deixar de existir. Porque nós temos visto a coisa e temos aceitado isso como uma coisa normal, que não é normal. Verdade. Na verdade, quando a gente fala da família, e aí colocando um exemplo aqui, por exemplo, uma criança, a maior influência dessa criança, a maior importância na vida dessa criança é a sua família, né? Porque, na verdade, é no lar que se molda o seu caráter e personalidade. E voltando àquela palavra, temos até a contribuição aqui do pastor Josué, na verdade, ensinar é treinar, né? É dedicar. Quem, na verdade, vai fazer isso, ele vai ter que ter tempo para fazer isso. Tem que ter tempo. E aí, apesar da gente reconhecer a enorme influência que as redes sociais, a televisão, a escola exerce sobre o caráter e os valores morais de nossos filhos, a verdade é que nada tem a maior influência do que o lar e a família. E se a gente não atentar para isso, fechar os olhos para isso, se o pai e a mãe ficar ali só preso ali nas redes sociais, ele está sendo negligente. E uma vez que ele é negligente, realmente alguém vai tomar o seu lugar. Fala, pastor. Deixa eu dar uma palavra sobre o que você está falando. João 10:10 fala assim, o ladrão veio roubar, matar e destruir. É só essa palavra que eu quero dizer para você. Nós não podemos permitir que o diabo roube da nossa família todo esse ensinamento da palavra de Deus. Verdade. Quando a gente nega isso, né, pastor, nós estamos ali, a própria psicologia fala que são os primeiros anos de vida que ali a criança ela já começa a aprender os valores morais, né? O seu caráter começa a ser formado, né? Ali a questão da segurança, da autoconfiança, o seu senso de curiosidade, né? Autodisciplina e até a direção sexual, isso já se começa a aprender desde a tenridade. E por que eu volto nessa mesma tecla? Por que aqueles jovens que foram levados para o cativeiro, para a Babilônia, por que eles não se perderam? Porque esses valores morais, o caráter, né, de ver ali a sua mãe cuidando muito bem deles, depois ali o seu pai lhe ensinando um ofício, ensinando a Torá, ensinando as escrituras sagradas, né, ensinando as tradições familiares que eles não abriam mão, coisa que nós estamos abrindo mão dos marcos antigos, aquilo que a gente jamais pode abrir mão, né? Esses valores morais e os
E o caráter, na verdade, quando a gente fala a respeito disso, a gente acha que o caráter ele é aprendido pelos pais. Na verdade, a criança ela passa a captar isso pelo convívio do lar. Aquilo que o senhor falou lá atrás, né? Alguém liga, fala que eu não estou aqui. A criança capta aquilo ali, para a formação do caráter dela, ela está aprendendo que aquilo ali pode ser feito, que aquilo ali deve ser realizado. É por isso que a sociedade está do jeito que está, pastor. Porque isso está sendo deixado de lado, está sendo negligenciado por nós, pais, pela igreja, quando deixa de falar, deixa de ensinar também sobre isso, né? Nós estamos vivendo um tempo, né, onde a igreja brasileira está caminhando para o oba-oba, pastor. Oba-oba, né? Querendo fazer com que a pessoa ela venha valorizar mais uma metodologia em detrimento das escrituras sagradas, né? E aí viver de oba-oba não vai, na verdade, ensinar, né, a membresia o que ela precisa de fato, a responsabilidade desse pai, a responsabilidade dessa mãe, para que ele possa, de fato, ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Quando uma criança ela vê ali o seu pai, a sua mãe, demonstrando respeito pelos direitos dos outros, essa criança ela vai crescer entendendo que precisa ter essa atitude correta para com o próximo. Agora, se aquele pai ele começa a mentir, começa a enganar, essa criança vai fazer da mesma forma. Essa influência recebida na infância, é isso que a gente precisa bater na tecla. Esse fundamento não pode ser negado, né? Como diz aqui o pastor Josué, as redes sociais não têm mais autoridade do que os pais, e é verdade. Só que quando o pai deixa de fazer isso, né, ele está sendo negligente. Ele está terceirizando para o youtuber lá, ó, falar asneira, para que ele possa seguir aquilo ali. Então, pai, mãe, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa, para que nós possamos, de fato, ter uma família forte. Família forte, igreja forte. Família fraca, igreja fraca. Família forte, sociedade forte. Família fraca, sociedade fraca. Pastor Celso. Rapaz, meu pastor, aí a gente entra um pouco na lei, né? Infelizmente, a gente tem visto hoje, o irmão é alguém da lei, eu também milito na lei. Hoje nós temos uma coisa chamada contrato de casamento. Meu irmão, como isso tem sido um mal. O que é um contrato? Você vai no cartório com uma outra pessoa e faz um contrato de casamento. Oi? Vai encerrar daqui a pouco. Quando encerrar, a gente retoma, tá bom? Aqui a gente já tá chegando nas partes finais. Tá bom? Mas pode continuar falando. Se parar, a gente retoma. Aí você faz um contrato e ali no contrato você coloca os direitos dela, os seus direitos, e quando tiver que ter um rompimento, se rompe com muita facilidade, pronto, acabou. Mas é isso que Deus fez. Eu estou lendo agora o Velho Testamento todinho, né? E hoje eu acabei de ler o livro de Gênesis, né? Mas eu quero voltar lá quando Isaac foi consolado da morte da sua mãe. Quando o servo de Abraão foi buscar a esposa para ele. Quando ela chegou, ela entrou no quarto lá onde estavam, ali eles coabitaram e consumaram. Vamos retomar, pastor Celso. Pode continuar o seu raciocínio, pastor. Eu estava falando do contrato de casamento, que hoje tem feito um grande mal na igreja de Jesus Cristo. Pastor Samuel, por incrível que pareça, meu irmão, isso existe dentro da igreja de Jesus Cristo hoje. Existe dentro da igreja. E muitos pastores, por talvez desconhecer o que de fato é o casamento lá no cartório, como tem que ser feito, com todos os seus trâmites, e um contrato de casamento. Não, nós somos casados assim, e, né, um cartório, aí fala, não, foi no cartório, então estão casados. E não procura ver, deixa eu ver sua certidão, deixa eu ver o que está na sua certidão. Não procura ver, não procura saber. Irmão, está acontecendo na igreja de Jesus Cristo. E o nosso grande problema, pastor Samuel, é que tem faltado em nós esse conhecimento, essa base de conhecimento. A Bíblia diz que o povo do Senhor está morrendo por falta de conhecimento. Meu irmão, a gente precisa ver essas coisas.
como eu estava dizendo sobre Isaac, ele coabitou com ela ali, na sua tenda, e ali se casaram. E ali Deus começou. Né? Então a gente sabe que o casamento no papel começou nos anos 1900, 1920, que aí você tinha que ir para o cartório. Mas não era isso. Não era isso. Mas hoje a coisa foi muito além, porque hoje você tem um contrato de casamento. E o que podemos dizer, o que podemos fazer nesse momento, pastor Samuel? Pastor, eu passei por uma experiência dessa também, né? Tem muitas pessoas, pastor, que estão preferindo ganhar a pensão do que contrair o casamento, se contrair em casamento, prefere ganhar a pensão e perder o céu, né? Eu já passei por uma situação dessa e eu fui bem franco com a pessoa. Falei, olha, pastor, porque se eu casar, eu vou perder a pensão. E eu disse, é melhor você perder a pensão e ganhar o céu do que você ganhar a pensão aqui na terra e perder o céu. A gente não pode dar meia volta, né, pastor? Né? Eu, em outro sentido, ouvi também uma amiga nossa que esteve aqui na nossa casa, vindo lá de Manaus, dizendo que alguns pastores lá da Assembleia de Deus têm aceitado isso, pessoas com contrato de casamento, né? A famosa união estável, e olhando aquilo ali como se realmente fosse casamento. Não é, entendeu? Pode ter o efeito jurídico aqui, mas não é casamento, né? É uma alternativa humana criada, e aí tendo o contexto jurídico para que possa a pessoa ali dizer aquela famosa frase, ajuntado, como que é? Ajuntado com fé. Eu esqueci a frase, mas não substitui o casamento, né? Não substitui. E o matrimônio, ele na verdade, ele não se constitui apenas uma cerimônia para que possa agradar a gregos e troianos, convidados, a família, né? Isso aí, essa instituição matrimonial, ela é desde os primórdios. E quem inaugurou ela não foi não foi o CNJ, não foi o STF. Quem inaugurou ela não foi um juiz de primeira instância, de segunda instância. Quem inaugurou ela não foi o Código Civil Brasileiro, não foi a Constituição. Foi a maior autoridade, né? A maior autoridade, Deus, de qual todas as demais autoridades se originaram dessa autoridade maior. Então, é o próprio Deus que estabeleceu. E quando Deus estabelece esse matrimônio, né? Alguém colocou aqui, ajuntado com fé, casado é. Não é. Né? Não é. Obrigado, Eduardo. Não é. Então, na verdade, quando Deus ele estabelece o matrimônio, isso aí reflete a necessidade, a satisfação da necessidade de ordem moral, de ordem social, de ordem psicológica e também espiritual, né? E é dessa união de duas pessoas diferentes que passam a ser uma unidade que está o diferencial de todas as coisas, né? Então, quando a gente fala de matrimônio, a gente não pode fugir daquele contexto inicial, daquilo que foi estabelecido por Deus. Eu não posso diluir isso, eu não posso dilacerar isso, eu não posso querer usar o politicamente correto para suavizar ou travestir, colocar uma roupagem diferente nela e dizer que as coisas coloridas que estão aparecendo é casamento. Não é. Casamento, ele tem um contexto. Casamento, ele tem uma origem. Casamento, ele tem um conceito. Matrimônio, ele tem uma base. E essa base começa em Deus. Marido, mulher, né, que vai formar essa família juntamente com a sua prole. Eu concordo com a fala do irmão. Por que eu falo isso? Porque não é uma realidade que hoje nós estamos vivendo, pastor Samuel, e que isso, de certa forma, tem ferido a igreja de Jesus. E aí eu volto lá, João 10, na palavra de Jesus. Veio roubar, matar e destruir. Mas
principalmente veio roubar, né? E a gente está permitindo que o diabo roube ou furte de nós, com muita delicadeza, ele tem furtado mesmo de nós esses princípios basilares que devem existir no seio da família, ou do relacionamento, ou do casamento. Se nós sabemos, como o irmão já acabou de dizer aí, que a base de tudo é Deus, ele construiu, ele viu, ele começou tudo, então, meu irmão, é só nós, como igreja de Jesus, colocarmos em prática. Porque essa instituição chamada matrimônio, o casamento, nada mais é do que a vontade de Deus para que nós, seres humanos, pudéssemos vivermos com muito mais alegria e ter o prazer de nos alegrar com uma outra pessoa diferente de nós, mas que venha nos completar. E o casamento nada mais é do que isso, Samuel. É saber que a esposa do pastor Samuel completa o pastor Samuel. É saber que o pastor Samuel completa a sua esposa. É saber que a minha esposa me completa e eu me completo. E eu não preciso, então, estar buscando um outro meio, ou de uma outra forma, ou um outro subterfúgio para tentar preencher o que eu já estou sendo preenchido de ter um relacionamento transparente, verdadeiro, real e, de fato, aprovado por Deus. A gente tem recebido algumas visitas, ou visitado algumas pessoas que vivem essa situação, pastor Samuel, e a gente vê, de fato, primeira coisa, o arrependimento, né? Se pudesse voltar atrás, não se separaria, não divorciaria. Se pudesse voltar atrás, continuaria com a mesma pessoa. E tudo isso que acontece traz sofrimento, traz angústia, traz lamento, traz choro e traz dor. Meu irmão, eu sou testemunha disso, da minha própria vida, da minha própria família. Eu vejo hoje o meu pai longe, se arrependeu muito, ficou mais de 40 anos longe, se arrependeu muito, sofreu e está sofrendo muito, principalmente agora, na velhice, com quase 80 anos, sofrendo muito. Por quê? Porque saiu da base, saiu do princípio e saiu da vontade. Irmão, quando a gente sai do plano de Deus, da vontade de Deus, pastor Samuel, é só sofrimento, irmão. Infelizmente, é só sofrimento. Pastor, e esse assunto ele é tão profundo, este sentimento de unidade que se estabelece no matrimônio, né? É tão profundo que eu até abri aqui a referência, Efésios capítulo 5, versículo 25. Ele é tão profundo que, na verdade, é comparado com a união da igreja com Cristo. Cristo, ele deixa isso bem claro para que a gente possa, nós, maridos, tenhamos essa clara noção do que é o matrimônio, né? Não é um papel feito, estabelecido diante simplesmente de um juiz de paz, não. É algo estabelecido diante de Deus, né? Isso é algo tão, assim, profundo. E a Bíblia vai dizer assim, vós, maridos, amai vossas mulheres. Aí vem a conjunção comparativa, né? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, como deve ser algo profundo, que não pode ser banalizado, que não pode ser relativizado. Nós estamos vivendo a era da relativização, pastor. Relativização nos púlpitos, relativização da teologia verdadeira, da palavra verdadeira, né? Onde o liberalismo teológico tem tomado conta de muitos ministérios, de muitos altares, de muitas denominações, onde começa a se relativizar muita coisa, né? E aí, quando a gente começa a relativizar uma verdade absoluta, a gente começa a perder a essência. E uma vez que a gente perde a essência, a gente perde a identidade. E se a gente perde a identidade, a gente perde a filiação. E uma vez que a gente perde a filiação, porque já não nos identificamos com o Pai, nós perdemos
pátria. E uma vez que perdemos a pátria, somos considerados pessoas estranhas. Estranhas. Destinados a quê? Destinados à ira futura. Isso é sério, isso é fundamental, isso é muito importante a gente falar sobre isso. A gente não pode perder a identidade. A gente não pode perder o sentido real do que é o matrimônio, né? Do que é o matrimônio. E aí, quando a gente fala dessa união, a gente precisa entender a finalidade dessa união, né? E a gente pode aqui tecer alguns itens, são vários, né? Mas um primeiro deles que eu posso observar aqui é a satisfação mútua, porque o homem, ele é de natureza gregária, ele nasceu para receber e prover companhia de outro. Eu não nasci para ficar sozinho, né? Eu nasci porque eu preciso receber, né, a companhia de outro. Eu sou um ser social. Deus, quando cria o ser humano, ele cria o ser humano como este ser social, que precisa da companhia de outro, né? Eu me sinto satisfeito quando eu posso viver partilhando as minhas tristezas e as minhas alegrias com alguém. Isso é fundamental, né? Essa é a finalidade da união, né? Essa é a finalidade da união. E é justamente, pastor Celso, no casamento que esse homem, que essa mulher, ele vai consolidar essa satisfação. Porque a base do matrimônio é o quê? É o que o apóstolo Paulo falou, é o amor, né? O amor não fingido, o amor não interesseiro, que tudo suporta, que tudo sofre, que tudo crê. E isso é fundamental. É algo por demais profundo, que a gente pode mergulhar aqui e ficar a noite inteira comentando sobre isso, pastor, e a gente não vai esgotar o conteúdo bíblico, porque é profundo demais, não é mesmo? Pastor Samuel, e tem lá ainda, tudo suporta, tudo crê e tudo espera, né? Mas o irmão falando aí, veio aqui o texto, os textos vão brotando na cabeça, né? Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, só os versos 3 e 4, que diz assim: o marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem ao marido. Também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Aqui está falando de unidade, unicidade, companheirismo, de ter tudo junto, tudo em comum. Casamento é ter unidade ou unicidade, ter tudo em comum. Buscar meios aonde um vai alegrar, vai festejar, vai ter prazer junto. E Paulo falando de prazer aqui. Se você ver o verso 5, fala assim: não vos desfraudeis. O que é defraudar? É machucar, é ferir, né? Não vos defraudeis um dos outros, senão por consentimento mútuo. Tem que ter essa harmonia, essa concordância, por algum tempo, para vos aplicar a oração e depois vos ajuntais outra vez, para o quê? Para que Satanás não vos tente a vossa incontinência. Meu irmão, isso é muito sério. É o que você está dizendo, é muito sério isso. Isso é um aprofundamento da relação de um homem, de uma mulher, mesmo quando ter um tempo para estar só, tem que ser para oração, para consagração da sua vida, não pode ser por muito tempo, mas depois tem que se juntar, porque são nesses momentos, talvez de brecha, que o diabo tenta entrar para cirandar, para bagunçar, e até mesmo para haver uma separação. Então, nós temos que ter um cuidado num casamento, ou numa relação de casamento, onde a palavra de Deus, ela tem que ser a essência. Ela tem que ser aplicada. Quando você fala de Efésios, capítulo 3, capítulo 5, verso 25, aí eu vou lá para 1 Pedro, se não me engano, capítulo 3, quando Pedro fala que nós devemos tratar as mulheres, né, como um vaso mais frágil. E ele fala de coabitar. O irmão sabe o que quer dizer isso? E quem está ouvindo sabe muito bem o que eu estou dizendo. Coabitar com uma coisa frágil, mas com amor. Para quê? Para que as nossas orações elas não sejam impedidas de chegar ao céu. Isso é sério, irmão.
Então, olha um monte de coisa que nós falamos, até no convívio que nós temos com Deus, melhor, até o convívio que a gente tem com o nosso cônjuge, se não for verdadeiro, se Deus entender que não é verdadeiro, nós podemos morrer de orar, que a sua oração não será respondida, não será ouvida no céu. Isso é sério. Então, se as pessoas entendessem a importância que elas têm, o que é uma instituição de um matrimônio, de um casamento, por que Jesus construiu, por que Deus construiu o casamento, porque Deus viu, então, a solidão do homem, o sofrimento do homem, então ele trouxe alguém para estar junto ali, para acabar com a solidão, para acabar com o sofrimento, para juntos eles poderem crescerem, prosperarem. E aí, então, quer dizer, se eu não faço isso, então eu tenho as minhas orações impedidas. Então eu não tenho resposta de Deus. Isso é muito sério, pastor Samuel. Então a igreja de Jesus precisa entender isso. Que é muito mais profundo do que elas possam pensar. Porque se você não cuidar bem disso... Paulo fala a Timóteo o seguinte: aquele que não cuida dos teus, está em 2 Timóteo, tenho certeza, está em 2 Timóteo. Aquele que não cuida dos teus é pior do que o inimigo. Isso é sério, irmão. Quantas vezes nós estamos dispostos a cuidar daqueles que estão ao nosso redor, né? Dos amigos, dos parentes, dos fulano, do ciclano, mas você não cuida da sua casa. E Paulo fala que nós somos pior do que o inimigo. Pelo amor de Deus. Igreja, acorda, cuida da sua família, cuida da sua esposa, ama a sua esposa, para que a sua oração não seja impedida de chegar ao céu. O senhor usou um termo aí, falou sobre companheirismo, né? E uma das necessidades do ser humano é de ser compreendido, né? E é justamente uma das finalidades da união, é justamente isso, né? O companheirismo. Porque o casamento, ele acaba com esse isolamento do ser humano. Hoje nós vemos um alto índice de pessoas, né, se isolando, entrando em depressão. Mas a finalidade do casamento é esse companheirismo, porque se acabar o diálogo, se acabar a comunicação no casamento, né, a tendência é essa. As pessoas começam a querer viver como irmão dentro de casa. E todos esses versículos que o senhor colocou são fundamentais. Tem que haver diálogo, tem que haver, né, reciprocidade, companheirismo, porque eu tenho necessidade de ser compreendida, a minha esposa tem necessidade de ser compreendida. E companheirismo é isso, é compreensão. É negar a si mesmo, né? Em favor do outro, em favor da esposa. Isso a gente precisa ter isso bem claro, bem vívido na mente, né? Companheirismo é aceitação mútua. Na verdade, é saber dialogar sem se alterar por coisas mínimas. As pessoas não estão conseguindo ter diálogo, pastor, dentro de casa, os casais. Um diálogo é motivo para briga, né? Um começa já a alterar aqui, por mínimas coisas, por futilidades. Isso não é companheirismo. Isso não é. Então a gente precisa entender que companheirismo é ter diálogo, sem se alterar por coisas mínimas. É saber ouvir e saber também respeitar os direitos alheios, porque tem marido que acha que é só a palavra dele, ele não quer ouvir a esposa. Ele não quer ouvir. Não, é mesmo, pronto e acabou. Está errado, seu brutamonte. Está errado. Está errado. A gente tem que falar abertamente. A gente tem que saber ouvir e respeitar os direitos alheios. É por isso que até mesmo na coabitação, que o senhor falou muito bem aí, pastor, que é um arcaísmo, né? Se você pegar o sentido original, até na relação sexual tem que haver sabedoria. Tem que haver sabedoria. Tem que saber. Oi? Tem que até na relação sexual tem que ter consenso. Tem que ter consenso, né? Tem que procurar saber, né, o que ela gosta, o que ele gosta. Então a gente tem que saber que o companheirismo é compartilhar de um amor verdadeiro, né? Então, além dessa questão da satisfação mútua, além dessa questão do companheirismo, uma das grandes finalidades do casamento, que a gente já sabe, que foi dito lá desde o início, crescer e multiplicar, encher a terra, é a procriação, né?
Porque é pelo casamento que a espécie humana se perpetua. Só que o que acontece hoje, pastor, o pecado tem cauterizado a consciência do homem de tal forma que ele se torna insensível à vontade de Deus. É Romanos capítulo 1 que o senhor falou. Porque eles querem agora, ignorando a vontade de Deus, eles querem viver da maneira deles, né? E aí vão se defraudando, vão, na verdade, se enganando mutuamente. E a Bíblia diz que Deus os entregou às paixões, porque não quiseram ter conhecimento de Deus. Então, é por isso que hoje em dia a ênfase é dada ao amor livre, né? E é por essa razão que os jovens, eles concluem que não há necessidade de casamento, e aí os jovens começam na promiscuidade, às vezes dentro da igreja, omitindo, achando que ninguém está sabendo. Pode o homem não saber, mas Deus está vendo todas as coisas. Não adianta esconder as coisas, né? Não estão querendo se preservar, não estão querendo esperar o momento ideal, né? Como diz aí o famoso, eu escolhi esperar. Isso é maravilhoso, quando o jovem entende isso à luz da palavra de Deus. Agora, quando ele começa a seguir as banalidades desse mundo perverso, desse mundo que está corrompido, quando a sua consciência cauteriza, aí, meu amigo, realmente ele começa a deixar de lado os princípios bíblicos da palavra de Deus e ele começa realmente a viver um mundanismo dentro da igreja, né? Um mundanismo dentro da igreja. Ele não sabe discernir o que é bom para a vida dele. Isso é triste, né? É por isso que nós, pastores, precisamos continuar falando a verdade, doa quem doer, precisamos falar a verdade, como está registrado na palavra de Deus. Não é mesmo, pastor Celso? E aí eu completando a sua fala, quando você fala do mundanismo, né, eu penso lá em Paulo, falando aos Romanos, no seu capítulo 12, verso 1, ele começa dizendo: e não vos conformeis mais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito da vontade de Deus. O grande problema é que nós, a Igreja de Jesus Cristo, pastor Samuel, nós temos nos conformado com algumas coisas. E trazendo para dentro do relacionamento, para dentro do casamento, nós temos aceitado algumas coisas dentro do casamento. Coisas que nós, no passado, outrora, nós não aceitaríamos. Nós temos permitido algumas coisas dentro do casamento, ou dentro de um lar familiar, que nós não permitiríamos no passado. Eu costumo dizer que talvez a nossa educação, pelos nossos pais, né, no meu caso da minha mãe, ela foi um pouco mais dura, né, pastor Samuel? Mas hoje, o que nós temos feito? Nós temos flexibilizado, nós temos aberto um pouco mais essa educação ou este ensinamento. Eu vi uma historinha de um pastor falando que no passado ele só cantava cantor cristão, só cantava, até pastor da Assembleia, só cantava a harpa. Aí, com o passar do tempo, eles deixaram entrar um pouco de harpa, um pouco de cântico, e passou um tempo mais, agora canta mais os louvores, e canta um pouquinho de harpa, e agora já não canta mais nada, você entende? Essas coisas elas têm que ser balanceadas, de todas as formas, porque senão... Pode falar. O problema, pastor Celso, é que as pessoas não estão se perdendo nos conceitos. Sim. Entre o que é contextualização e o que é mundanização. E eu trago aqui uma ilustração do apóstolo Paulo para a gente entender o que é contextualizar e o que é mundanizar. Quando o apóstolo Paulo ele chega ali na Grécia, ele encontra um altar ao Deus desconhecido. A Bíblia não fala, não menciona, mas possivelmente pode ser um altar que foi utilizado, né, por outras pessoas. Mas olha a sabedoria divina dada por Deus a Paulo. Ele vai utilizar aquele altar e ele vai dizer: é sobre esse Deus desconhecido que eu quero vos anunciar. O que o apóstolo Paulo está fazendo ali? Ele está falando para filósofos, ele estava falando ali para pessoas que estavam começando a discutir o conceito da polis, da cidade, né? Estava falando para pessoas sábias.
e ele chega naquele contexto, né, pessoas inteligentes, né, porque a sabedoria é totalmente diferente de inteligente, ele chega ali e começa a falar sobre um Deus desconhecido, se aproveitou daquele altar para falar para aquele povo sobre aquele Deus desconhecido. Isso é contextualização. É você saber entrar naquele lugar sem se perder nos conceitos filosóficos, nos conceitos políticos, sem perder a essência da palavra de Deus. O que está acontecendo hoje, pastor, é que as pessoas, num afã de contextualizar, eles estão se perdendo e estão mundanizando. E estão dizendo que estão contextualizando. Mentira. Se perderam. Porque contextualização não quer dizer que eu preciso abrir mão da palavra de Deus, de abrir mão da inerrância, da infalível palavra de Deus, de abrir mão dos marcos antigos, de abrir mão daquilo que é verdadeiramente edificante para a minha casa, para a minha família, para os valores morais. Né? Não quer dizer que eu preciso abrir mão de tudo isso para me contextualizar. Está errado. Né? E aí as pessoas estão mundanizando. E aí, ao mundanizar, estão dizendo que, na verdade, estão contextualizando. Então, a gente precisa saber que existe um grande abismo entre a palavra contextualização e a palavra mundanização. E a gente precisa ter isso bem claro, né? Saber qual é o contexto de cada palavra e saber aplicar corretamente isso na nossa denominação, entre os jovens, entre as irmãs, entre os departamentos, né? Para que a gente não venha se perder. E o senhor citou muito bem aí, por exemplo, uma coisa que é utilizado muito na igreja, que é fundamental, que é muito importante, que o poeta da harpa cristã já disse, numa das estrofes, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Hoje o camarada, ele nem bem saiu do mundo, ele já está lá, né, com um prato de macarrão, compondo alguma coisa, dizendo que Deus deu um louvor para ele, mas na verdade o louvor dele está chamando Deus de você, está desrespeitando a soberania, a supremacia, a reverência para com Deus. Então, a gente começa a abrir mão de coisas que são fundamentais, que têm conteúdo bíblico, e que a gente pode se valer desses valores, desses princípios que carregam, que estão fortalecidos com a palavra, e saber utilizar isso de uma forma contextualizada, né? Agora, o problema é quando eu pego isso, começo a deturpar e começo a mundanizar a coisa dizendo que é contextualizado. E isso aí a gente não pode aceitar, não pode abrir mão, porque a palavra de Deus, ela nos mostra, ela é a bússola que vai nos mostrar qual é o caminho que a gente deve seguir. Não é mesmo, pastor Celso? A Liviane, a minha esposa, manda algo aqui interessante, quando ela diz que os tempos mudam, mas a palavra de Deus, ela é imutável. Então, as coisas de fato acontecem, elas mudam, mas a palavra de Deus, elas não mudam, ela continua a mesma de ontem, ela é hoje e ela será eternamente. Por isso, pastor Samuel, trazendo novamente tudo que nós falamos que saiu do casamento e para dentro de um relacionamento, ou para dentro de uma vida conjugal, de homem e mulher, é importante que esse casal, quando se case, eles procurem uma base como que de ajuda, de apoio, porque nós estamos muito assim, de certa forma, exaltados, achando e pensando que nós não precisamos de ninguém. Então, eu aconselho a todo casal, quando casa, olha, mesmo com esse tempo que nós passamos aqui, esses 2 meses, estudando um pouco sobre relação, isso aqui é tudo teoria, na prática é algo totalmente diferente, a vida conjugal. E nessas horas dos problemas, é salutar buscar pessoas maduras, mas pessoas que sejam de fato crentes em Cristo Jesus, que tenham consciência da palavra de Deus, que possam os aconselhar, porque talvez quando você vai buscar ajuda, como diz, a vaca já foi para o brejo. E aí, meu irmão, eu vou entrar já no outro ponto, não sei se eu estou adiantando a situação, quando Deus fala que ele abomina
o divórcio. Ele fala isso em Malaquias bem claro, que ele abomina, ele rejeita, né? Eu sou contrário, pastor Samuel, ao divórcio. Eu vejo o divórcio talvez em uma, máximo duas situações, mas duas situações, mas uma assim bem marcante é a violência física. Porque quando há a violência física, acabou todo o respeito. Quem fere uma vez, vai ferir de novo, pastor Samuel. Vai pedir perdão, vai pedir desculpa e vai fazer novamente. Então, eu penso sobre a violência, mas eu sou contrário ao divórcio, como hoje a gente tem colega, pastor Samuel, hoje que está vivendo isso, sabe? E isso é um negócio muito sério dentro da Igreja de Jesus Cristo. Na verdade, pastor, isso acontece quando não é o amor que está norteando o casamento. Porque quando o amor ele está ali norteando o casamento, que é o que traz a base, que traz, né, que solidifica aquela união, isso jamais vai acontecer, né? Isso jamais vai acontecer, né? E o casamento ele pode vir a fracassar ou poderá se tornar uma bênção se cada um, marido e mulher, ele tomar a iniciativa de colocar o Senhor em primeiro lugar, convidar o Senhor para ocupar o trono central, para que as suas atitudes tenham como base o tratamento de Cristo para com a igreja. Se todo casal tomar por base isso, o tratamento de Cristo para com a igreja, não vai haver espaço para violência, não vai haver espaço para mentiras. Pastor, nós somos seres humanos, nós somos pecadores, somos falhos, né? Nós somos pecadores arrependidos, né? Pecadores que, quando a gente se arrepende, a gente dá aquele giro de 360 graus. Arrependimento não é remorso. Remorso faz a pessoa dar continuidade àquela prática. Ele sentiu simplesmente um pesar por aquilo, mas ele continua daquela forma. Arrependimento implica em mudança de pensamento, de propósito e de atitude. O casal que convocou Cristo para ocupar o trono central, ele teve aquela mudança de 360 graus, e ele teve aquela mudança de pensamento, propósito e atitude. É Cristo que rege todas as coisas. É Cristo que conduz todas as coisas. É Cristo que, se porventura, né, houver ali um desentendimento, Cristo, o casal vai se voltar para Cristo. Nós não estamos aqui pregando uma coisa onde não é real, uma coisa surreal. Nós não estamos pregando isso, nós estamos pregando, nós somos simples, somos humanos, podemos falhar no sentido de algum momento, mas nós convidamos a Cristo para ocupar o trono central do nosso lar. E uma vez que fizemos isso, convidando Cristo, é Ele que vai falar: olha, Samuel, você errou nisso aqui, você precisa, né, pedir perdão à sua esposa, você precisa lá, né, não deixar o ego crescer a tal ponto da minha mente cauterizar e eu dizer que eu já não... É por isso que vai para o caminho da violência, para o caminho da falta de diálogo e por aí vai, pastor Celso. Pois é, pastor, quando o irmão fala sobre isso aí eu chego num dos propósitos que você colocou aqui para a gente falar, sobre o propósito de cada membro. Irmão, isso é essencial, a gente saber o nosso local, o nosso lugar. Porque se você não sabe o lugar e o seu papel como homem, você sabe que lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 18, Deus fala assim: por causa de ti, a terra foi amaldiçoada. Certa vez, eu conversando com uma ovelha minha, né? Ele era meio machista, né? E ele culpava muito a mulher. Ele brincava assim: não, nós estamos nessa situação por causa da mulher. Nós estamos aqui nessa situação por causa da mulher. E aqui, rapaz, foi me enchendo. Eu falei assim: meu irmão, senta aqui do meu lado. Abre a Bíblia lá em Gênesis capítulo 3. Leia o versículo 18 e vamos ver o que diz aí. Aí Deus dá a sanção à mulher: olha, você sentirá dor, terá filho com dor, e a sua conceição será para o seu marido. Aí Deus vira para o homem e fala assim: por causa de ti, essa terra é amaldiçoada. Mas, pastor, eu nunca tinha lido isso. Pois é, irmão.
Então, para de culpar a mulher, que o culpado sou eu e você. Nós somos culpados. E aí Deus fala assim, e com o suor do seu rosto você vai trabalhar. Então, irmão, o irmão sabe que o irmão é provedor. O irmão é o provedor da sua casa. Ainda que você possa ganhar hoje R$ 2.000, a sua mulher ganha R$ 10.000, o provedor da casa é você. Você tem essa responsabilidade. E quando esses valores são trocados, pastor Samuel, e aí, irmão, talvez a gente chegue no clímax da nossa fala. Esses valores têm que ser trocados. O pastor Cláudio Arte tem um sermão que eu vejo ele muito, porque ele é muito engraçado. O homem banana e a mulher... Abacaxi. A mulher abacaxi. É isso mesmo. Meu irmão, infelizmente, você está tendo hoje um monte de homem banana que não sabe o seu propósito. Ser líder, novamente, ser líder não é ser ditatorial. Ser líder não é você chegar, determinar o que tem que fazer, como fazer, e falar assim, é isso que eu quero. Isso não é ser líder. O líder sofre. Quando você usou o texto aí de Efésios, capítulo 5, versículo 25, você leu claramente lá o texto. Isso é Bíblia. Se alguém quer brigar comigo, brigue com a Bíblia. Lá fala assim, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, nós, os maridos, devemos dar a nossa vida pelas nossas mulheres. O que Jesus está querendo dizer ali? Que o ser líder é ser cuidador, é ser protetor, é estar à frente do perigo, é colocar, então, a sua família atrás de você e você, então, os proteger. Ser líder é isso, é você resguardar. Então, o propósito de cada um, do homem, da mulher, dos filhos, quais as funções? Qual é a função da mulher? A função da mulher é isso, isso e isso. E do homem? É isso, isso, isso. E do filho? É isso, isso e isso. E quando esses valores são trocados, meu irmão, dá um abacaxi desgramado. E como pastores, irmão, como líderes, nós precisamos falar para muitos homens, pastor Samuel. Porque eles são, infelizmente, irmão, são ditatoriais. Agem como se fosse os donos que casou para mandar e coloca a mulher debaixo da chinela dos pés. Eu costumo dizer, quando eu faço casamento, que Deus não criou a mulher da cabeça, nem da sola do pé, mas da costela, porque ela é companheira, para estar ao lado. E quando eu disse para você aqui em 1 Pedro 3:7, que nós devemos tratar a mulher como um vaso mais frágil, é o que nós temos que fazer, irmão. Se a gente não fizer isso, Paulo fala ao Timóteo que nós não teremos as nossas orações respondidas no céu. Então, irmão, é ensinar o papel. Né? O papel do homem é ser o protetor, é o seu provedor. A mulher, o papel dela é ser a disjuntora que ajuda. Ainda que ela ganhe 10 mil, 5 vezes mais do que você. Mas ela é a disjuntora. Junto com vocês vão administrar, talvez, então, os seus 2 mil, com os 10 mil, vão juntar os 12, vão juntar aqueles 12 mil e vão administrar. Companheira, os filhos estão ali na função de aprender. Eu quero dar só um exemplo que você usou de Sadraque, Mesaque e Abednego, de um filho agora. Lá em 1 Reis, no seu capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, os versos de 1 a 4, lá fala de uma menininha que foi pega em Samaria, em Israel, foi levada para a Síria como escrava, e lá como escrava, ela servia a esposa de Naamã, o leproso, e Naamã. Mas aquela menina, como filha, me ensina uma coisa interessante, pastor Samuel. Ela aprendeu uma coisa com seus pais. Ela não perdeu o temor de Deus. Porque ela fala no versículo 2 assim, se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus, que era Eliseu, ele o sararia
o meu Senhor. Irmão, ela tinha todos os motivos para se rebelar, porque estava num local diferente, num país diferente, no meio de um povo diferente, que servia um Deus diferente, fazendo aquilo que ela não queria fazer. Ela não perdeu o temor do Senhor. Irmão, para você saber qual é o seu papel como membro da sua família, é você nunca perder o seu temor. E aí, moral da história de tudo isso, você vê que chega lá no final do capítulo de 2 Reis, a gente vê que aquele homem que foi leproso foi curado porque uma menina não perdeu o foco de quem ela era na família. Era uma menina. A Bíblia não diz quantos anos, mas a Bíblia diz claramente que Naamã abriu a sua boca e disse assim, ó, eu nunca mais servirei um outro Deus se não for o Deus de Israel. Porque agora eu sei que em Israel há um Deus. Então, irmão, é importante que nós saibamos o nosso papel dentro da casa. O homem é aquele que provém, que cuida, que guarda, que até mesmo dá a sua vida pela sua família. A mulher é aquela que é a companheira, está ao lado, a disjuntora. Os filhos têm que aprender. E nós somos responsáveis de ensinar. E uma coisa que é importante que você já falou, eu quero destacar mais uma vez, pastor Samuel. Nós não podemos passar a educação, o ensino dos nossos filhos para ninguém. Meu irmão, eu tenho visto pessoas que têm uma condição melhor lá na igreja, pastor Samuel, que têm tido problema com os filhos, por quê? Porque tem uma babá na sua casa. E passa o dia todo com a babá. E você quer ou não quer, acaba aprendendo, meu irmão, o ensino com aquela pessoa que não é da sua prole. E aí, quando os pais chegam em casa, a criança já tem uma outra visão. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos transmitir para outro a educação. Esse é o nosso propósito. Educar. Ser o provedor. Ser aquele que se coloca à frente. A mulher sendo a disjuntora, companheira. Porque senão, meu irmão, as coisas não vão, Samuel. E aí, Verdade. meu irmão, vai encerrar, sabe aonde? Lá dentro do seu gabinete. Verdade, pastor. Nós estamos chegando no final, mas é isso mesmo que o senhor falou. Todas as vezes que o homem ele muda a ordem das coisas, né, que foram determinadas por Deus, ele vai sofrer as consequências, né? Gálatas vai falar, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Daquilo que o homem planta, ele vai colher. A ordem, a lei da semeadura e da colheita é infalível, né? Pode passar 1 ano, 2, 3, 10, mas a gente precisa ter isso bem claro. Pastor, eu quero agradecer o senhor por estarmos aqui nessa live. Quero agradecer a todos os irmãos aí da Igreja Batista de Jardim Marilândia. Quero agradecer a todos os irmãos da Assembleia de Deus Ministério Aliança Eterna. Quero agradecer o pastor Josué, irmã Isabel, os irmãos aí de Pernambuco. Quero agradecer a todos os amigos que estão nos assistindo nessa live. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você possa exercer o seu papel como sacerdote familiar, juntamente com a tua esposa, essa ajudadora, aquela que socorre, aquela que está ali ao lado, ajudando, né? E que você, filho, você de fato seja esse filho que entenda a autoridade dada por Deus ao seu pai, à sua mãe, e que a gente possa, né, viver de fato a essência, né, do que é ser uma família. Muito obrigado, pastor Celso, muito obrigado, Liviane, um abraço, Liviane, um abraço, Celcinho, um abraço, Lívia, a toda a família, pastor. Muito obrigado. Ô, pastor Samuel, eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. É muito bom estar no meio e com esta comunidade, a Igreja Assembleia de Deus Aliança Eterna. Quer dizer, para o irmão que muitos colegas meus, pastores, nos ouviu, psicólogos nos ouviu aqui, então um monte de psicólogos nos ouvindo aqui, e eu falei assim, agora a nossa responsabilidade é maior, mas graças a Deus nós temos um Deus
que nos capacita, irmão. Por isso é Amém. importante depender dele. Obrigado, pastor Samuel, muito obrigado mesmo. Eu senti-me honrado pelo privilégio que você me deu, tá ok? Deus te abençoe, meu amado. Amém, pastor. Até segunda-feira. Até segunda, nossa oração. Um abraço, pastor. Abraço, pastor.